Outra organela importantíssima nos vegetais e a mais característica dos vegetais são os chamados cloroplastos, né? O que são os cloroplastos? São essas organelas pigmentadas, geralmente de verde, né? Na grande maioria verdes. Podem existir algumas outras colorações, mas a principal verde, presente nas células de alguns tecidos de alguns órgãos vegetais. Então não é toda planta que é verde, não é todo tecido vegetal que é verde. Raiz não é verde, caule não é verde. Alguns caules são verdes, outros não. Algumas raízes podem ser verdes, outras não. Mas existe uma estrutura que sempre é verde, ou com uma outra coloração, tá? Mas existe verde nela, que são as folhas, né? As folhas em geral são verdes, bem verdes. Né? Por que são verdes? Porque são nas células das folhas que existem a maior quantidade dessa organela, desse carinha aqui, ó, dos cloroplastos. Tá? Eles são característicos de células vegetais, mas algumas bactérias também possuem cloroplastos. São as chamadas cianobactérias, são bactérias sintetizantes. Acredite-se que os cloroplastos têm um DNA próprio. Tá? Por quê? Porque eles se reproduzem independente do núcleo celular. Então, eles se reproduzem sem a célula precisar se multiplicar. Eles se reproduzem? Não, eles se multiplicam, né? Eles se dividem e formam outros. A célula não precisa se dividir para que os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, se dividam. Então, acredite-se que, na verdade, o cloroplasto, há bilhões de anos atrás, durante a evolução, tenha sido uma bactéria que passou a conviver ou coexistir em simbiose com outra bactéria, onde uma servia alguma coisa em troca de outra. Tá? Então, é como se as bactérias cianofícias passassem a viver dentro de outras bactérias. As cianofícias produzissem açúcar e a outra bactéria substâncias e proteção para cianofícias. Então, existem essas teorias, mas não é o nosso interesse aqui. Apenas uma curiosidade. Qual é a função do cloroplasto? Bora, né? Responsável pela realização da fotossíntese. Vamos voltar lá. Né? Que é uma reação quase sem importância, né? É só a mais importante do planeta Terra. Por quê? Porque toda a vida existente no planeta Terra é baseada na queima de açúcar. Tá? Todo ser vivo, em última instância, a energia que mantém um ser vivo no planeta é a queima de açúcar. Tá? E só existe um tipo de ser vivo capaz de produzir açúcar. Tá? O animal, nós não conseguimos produzir açúcar a partir do nada. As plantas conseguem a partir de água, CO2 e luz. Lembram da fotossíntese, né? Carboidrato, carbono hidratado, carbono com água na presença da luz, né? Forma açúcar. Então, aonde é formado açúcar? Nos cloroplastos, das folhas verdes, das células vegetais que apresentam cloroplastos, não é isso? Do que são constituídos? Bom, os cloroplastos têm uma constituição bem interessante e peculiar. Olha só a quantidade de membranas que existem dentro do cloroplasto. Membrana externa, membrana interna, espaço intermembrana, tilacoide, lamela, grânum, lumen e estroma. Tilacoide tem membrana, lamela, tá? Tem membrana, grânum é um acumulado de tilacoide, tá? Tem membrana, lumen é o lado de dentro da membrana do tilacoide e estroma é o líquido que circunda as membranas dos tilacoides. Tá? Na fotossíntese vocês devem ter entendido por que existem tanta membrana, porque nas membranas é que acontece o processo fotossintético. Né? É nas membranas lá do tilacoide que ocorre a formação do açúcar, é lá que estão os grupos de clorofila, complexo antena, que ocorrem as reações e aquela coisa toda que vocês viram em fisiologia. Então, olha lá, mais uma imagem, né, de uma célula vegetal. Aqui está a parede celular, lamela média está bem aqui dentro, e olhem lá os cloroplastos, verdinhos, né? Vamos lá, isso aqui é uma outra imagem que mostra que nós temos a membrana externa, essa mais clarinha por fora,
a membrana interna, essa um pouquinho mais escura, ó. Essa é a membrana interna, tá? Nós temos aqui o estroma, que é esse líquido que está aqui dentro. Nós temos aqui o tilacoide, que é essa moedinha, uma moedinha dessa eu chamo de tilacoide. Nós temos o grano, que é o que? A pilha, né? Esse acumulado, essa pilha, empilhamento de moedinhas de tilacoide. Temos essas estruturas que ligam um tilacoide, ou um grano a outro. E aqui esse líquido estroma, e aqui dentro, do lado de dentro do tilacoide, internamente ao tilacoide, nós temos outro líquido, outra região líquida chamada de lúmen, tá? Aqui está uma imagem microscópica de um cloroplasto, e nós temos aqui, ó, olha aqui os grãos, as pilhas de tilacoide. Cada camadinha dessa aqui é um tilacoide. Esses grãozinhos pretos aqui são grãos de amido, que são produzidos, né, é o excedente de açúcar produzido pelo cloroplasto. Às vezes ele produz muito cloroplasto e à noite, muito cloroplasto produz muito açúcar aqui no cloroplasto, e esse açúcar durante a noite é convertido a amido, tá ok? Então aqui, ó, então esses pontinhos mais escuros, né, são o amido. Ela tem uma dupla camada interna e externa. Aqui é uma célula, a parede celular está aqui, né? E aqui está um tilacoide, o líquido aqui dentro chamado de estroma. E é isso aí, pessoal. Nossa aula termina hoje. Eu vou colocar aqui um videozinho. Deixa eu ver. Vou botar aqui um videozinho para vocês, só para poderem me ver. Eu sou o professor Rogério, professor da disciplina, tá bom? E é isso, até a próxima aula. Tá bom, pessoal? Vou passar uma atividade para vocês e vão acompanhando as aulas do Moodle. Esse semestre, com fé em Deus, será diferente. Tá ok? Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.